Foi de goleada. Por 5-0, a primeira turma do STF manteve o bloqueio ao Twitter no Brasil. O bloqueio lá da rede do Elon Musk, que ele insiste em chamar de X, mas é Twitter o nome, foi determinado por Moraes na última sexta-feira. A Anatel realizou já no dia seguinte, sábado, já estávamos sem Twitter. O ministro Flávio Dino, agora, na votação que foi para plenário no STF, chegou a dizer que o poder econômico e o tamanho da conta bancária não fazem nascer uma esdrúxula imunidade à jurisdição. Vamos entender um pouquinho melhor essa briga? Agora aqui no Plantão do Meteoro. Estamos aqui com a Daiane Oliveira. Dai, conta pra gente, como é que tá essa briga do Elon Musk com o STF? Não, aquela briga feia, né? Sabe aquela briga que geralmente a gente diz, poxa, é só entre eles, vamos deixar pra lá, ou a gente até torce aqui no Meteoro, briguem, briguem. Não é esse o caso, porque envolve um pouquinho mais do que só um milionário e o judiciário brigando. Envolve também a lógica de respeito à soberania, à democracia, ao judiciário brasileiro, e é também uma certa lição que alguns milionários, bilionários, alguns empresários precisaram tomar. E nesse momento a gente vê também uma disputa política muito grande nesse debate aí do judiciário. Então, basicamente, você até já falou na sexta-feira, né, sobre o bloqueio, a solicitação do Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, de bloqueio ao Twitter, né? E a gente teve hoje, que foi levado para a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, aquela galera ali da linha de frente, e por 5 votos a 0, foi unanimidade, a votação manteve o bloqueio da rede no Brasil. Esse bloqueio se deu pelo fato do Twitter, de forma repetida, de forma muito... nos últimos meses, não ter respeitado algumas decisões judiciais que foram feitas. Inclusive, a decisão de tirar o seu escritório do Brasil. Nenhuma empresa que opera no país, ela não pode operar sem ter um responsável legal no país em si. E isso foi um dos fatores predominantes para a solicitação, então, do bloqueio definitivo dessa rede, ou pelo menos do bloqueio até que se tenha um responsável legal no país. Por quê? Porque volta e meia é necessário acionar alguém. Como é que se aciona um bilionário que pode estar realmente, literalmente, numa ilha do Caribe e não vai atender nenhum tipo de ligação? Então, a gente precisa ter essa seguridade. É o mínimo que se espera, né? Então, eu vou te pedir, Sofia, por favor, para chamar a nossa primeira matéria, que já traz essa decisão do STF, até porque ela tem uma questão, que é justamente a postura dos ministros do Supremo Tribunal Federal que se posicionaram hoje. Beleza, então vamos lá ver aqui. O Supremo Tribunal Federal confirmou nesta segunda-feira a decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender a rede social X, alegando violações judiciais por parte da plataforma de propriedade do multimilionário Elon Musk. O acesso ao antigo Twitter não está mais disponível por meio de seu site e aplicativo de celular desde a madrugada de sábado, horas depois do bloqueio decretado pelo juiz. Moraes mantém um embate há meses com Musk, uma situação que tem como pano de fundo os limites da liberdade de expressão. Os 5 magistrados da primeira turma do STF, entre eles Moraes, votaram em sessão virtual a favor da medida. Os ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino seguiram integralmente o voto do relator e mantiveram a decisão. Carmen Lúcia e Luiz Fux foram os últimos a votar no plenário virtual. Os dois seguiram o relator, mas Fux apresentou ressalvas. Ele ponderou que a decisão não deve atingir pessoas ou empresas de forma indiscriminada e que não tenham participado do processo. Ao submeter o caso à primeira turma do STF, o ministro Alexandre de Moraes destacou que o Marco Civil da Internet previa a responsabilização civil de provedor de internet por danos decorrentes de conteúdo apontado como ilegal. Além disso, o ministro lembrou que empresas estrangeiras só podem atuar no Brasil caso tenham representante legal no país, obrigação que o X não cumpriu. Ai. Esse já é Eu achei bem interessante que eles colocaram ali as imagens para ilustrar o Twitter fora do ar e tá tudo em francês, né? bem brasileiro as imagens que eles usaram. Mas enfim, tô divagando. Voltamos para
Pra Dai. Não. Mas, de fato, a gente, né, tá sem Twitter. Alguém comentou aqui no chat, eu tô usando um provedor do bairro e eu tô com Twitter. Eu quero perguntar da onde é seu provedor, porque estamos sem essa rede, sim. A Anatel conseguiu fazer o bloqueio já no sábado. Acho que até sábado, final do dia, a gente ainda tinha acesso. Depois disso, não tivemos mais acesso a essa rede. Inclusive, a minha rede predileta, eu estava aqui já no começo falando para a Sofia que eu tô sentindo saudades, mas é isso, né? Não respeitou a legislação, a gente não tem muito o que fazer. Inclusive, é entender que o Musk ele comprou uma rede social porque ele entende o poder de uma rede social e a interferência que ela causa na vida das pessoas, o poder que é literalmente, né, a comunicação, ela tem um grande poder, um grande fator, e ele consegue fazer manipulações. A gente tem várias pesquisas que apontam isso, inclusive como as redes sociais interferem diretamente nas eleições, e seria essa a preocupação justamente do Alexandre de Moraes, mas uma interferência em eleição. A gente está vendo aí já muitas fake news sendo disseminadas pelas eleições municipais, muitas pessoas sendo denunciadas, as redes sociais elas colaboram com isso, e perfis como, vamos falar até o nome, né? Gente como Alan dos Santos e Monark ainda estavam com perfis ativos, que foram depois ativados, e uma longa briga judicial que não foi respeitada por essa plataforma. E antes que alguém venha falar aí de a gente sofreu com uma ditadura, porque o Moraes, muitas das solicitações que foram feitas para bloqueio do Twitter também foram feitas para outras plataformas como o Instagram e o Facebook, né? E o grupo Meta de outro bilionário, esqueci agora, gente, o nome do Zuckerberg, perdão, do Mark Zuckerberg, eles respeitaram, a Meta respeitou a decisão, e essas contas foram bloqueadas quando houve necessidade de recorrer, houve a solicitação, e assim vai. Eu acho que o mínimo que a gente tem que entender é que essa briga do judiciário é o Musk dizendo assim, olha, não respeito o Brasil, eu vou bloquear contas na Índia, eu vou bloquear contas no Irã, mas eu não quero bloquear no Brasil porque eu não respeito o judiciário brasileiro. E a resposta do Supremo Tribunal Federal hoje foi muito clara, não só do Supremo, como também do vice-presidente, que eu comento logo mais o que foi que o Alckmin falou. Mas eu vou te pedir, Sofia, por favor, para colocar o nosso segundo corte, que traz a importante fala do Flávio Dino, que também foi para a briga. Ele puxou a briga aí do Alexandre de Moraes, e a gente já sabe que ele tem, né? Ele é daquela linha Tramontina, corte rápido, com falas muito precisas. Bora lá. Para manutenção. A gente tem aqui alguns trechos do voto do ministro. Eu vou pedir na página 3 um destaque para o que o ministro Flávio Dino afirma. Ele diz o seguinte: o poder econômico e o tamanho da conta bancária não fazem nascer uma esdrúxula imunidade da jurisdição. Uma frase destacada pelo próprio ministro Flávio Dino no voto dele, que tem 8 páginas, um voto que foi incluído há pouco no sistema do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que é uma votação que acontece no plenário virtual, ou seja, os ministros publicam os votos deles. É de fato um post que eles fazem dentro do sistema do Supremo, não há discussão, não há debate, eles apenas acompanham ou não o voto do relator. Carol. No caso do ministro Flávio Dino, também sem surpresas, né, Theo? Inclusive diante de declarações públicas do próprio ministro. Exatamente. Pelos discursos que ele faz, pela postura que ele teve como ministro da Justiça e Segurança Pública. Logo na sequência, na página 4, o ministro diz o seguinte, que a liberdade de expressão é um direito fundamental que está umbilicalmente ligado ao dever, aqui nesse trecho, ao dever de responsabilidade. O primeiro não vive sem o segundo e vice-versa, em recíproca limitação aos contornos de um e de outro. Então, ele cita, por exemplo, trechos da Constituição Federal com relação à liberdade de expressão. Ali embaixo diz que a liberdade, esse direito, não existe liberdade sem regulação, pois esta evita a morte daquela. Se todos pudessem fazer o que quisessem, da forma como quisessem, não existiriam instituições como lar, a família, a igreja, o Estado. Por que ele diz isso? Porque... Aí, até aqui? Exatamente, até aí. Por quê, né? Porque o Flávio Dino, ele vem para uma linha assim do, olha, o Musk precisa respeitar a legislação. E é o mínimo. Uma linha... é o mínimo, exatamente. É uma linha do que o STF, o Judiciário,
vem batendo muito sobre esses milionários. Inclusive, é o mesmo discurso que a gente ouviu ontem do Geraldo Alckmin em entrevista para quem? Para a Folha. Geraldo Alckmin, que não é só o vice-presidente do Brasil, mas também um ministro ali designado para lidar com os empresários, com os ricos e poderosos, né? Essa realmente é a função do Alckmin. Ele é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços do país. E ontem na Folha, a conversa do Alckmin, quando perguntaram sobre o X, foi justamente essa. Ele informou a Folha o seguinte: o X da questão, né, já fazendo um trocadilho à la Lúcia, inclusive, o X da questão, né, o X da questão é que o Elon Musk precisa cumprir a lei. Não é porque é bilionário que não precisa cumprir a lei. A lei é civilizatória, estabelece regras para todos, bilionários e não bilionários. O que precisa é cumprir a legislação brasileira. Então, ele foi muito direto, no mínimo, que deveria ter acontecido. O Elon Musk, ele fala que a democracia precisa de segurança jurídica para existir a democracia. Né? E depois ele continua falando sobre o mercado da tecnologia, a Big Techs, mas ele enfatiza a lógica da regulamentação. Inclusive, é um debate que ainda está um pouco parado no Brasil, né? A regulamentação das redes. E, lógico, que está parado por quê? Né? Porque a gente sabe que teve ali toda uma articulação, um acordo ali. Não era interessante para um grupo que está nesse momento no Congresso fazer esse processo de regulamentação antes das eleições, pelo menos municipais. Quanto pior se elege, às vezes melhora, né, os políticos, né, fortalece aquele grupo que está ali na bancada do boi, da bala, né, do poder ali. Então, e da Bíblia, não posso esquecer da Bíblia, que a Bíblia também é uma bancada complicada. Enfim, bancada, né? BBB. Exatamente, a bancada BBB. Então é isso, né? Nesse momento a gente tem um Supremo Tribunal Federal, inclusive a decisão do STF hoje, ela blinda um pouquinho o Alexandre de Moraes, perdão, contra as invasões do Musk. Por quê? Porque não foi só um ministro que fez a solicitação, pelo contrário, inclusive a articulação foi justamente para que Moraes levasse para o colegiado essa decisão, para não ser monocrática. E todos os ministros tiveram o mesmo entendimento de que o Twitter ele precisa seguir as determinações do judiciário brasileiro. Caso isso não aconteça, que é justamente o que não aconteceu, o bloqueio ele será solicitado. Inclusive porque o Twitter ele tem multas a serem pagas no Brasil a cada descumprimento de decisão, e não ter uma pessoa no país que responda por essa empresa faz, inclusive, com que não se tenha a seguridade de que essas multas serão pagas, com que não há seguridade de absolutamente nada. Então, a gente precisa compreender que se o Musk tirou a empresa dele do Brasil, é porque ele não tem interesse no judiciário brasileiro, nem com as legislações brasileiras, inclusive também porque certamente não estava dando lucro para ele, né? Porque vamos convenhamos, né? Empresário visa o lucro. Se estivesse dando lucro, ele faria ali todo um procedimento para empurrar até onde desse, mesmo que ele não cumprisse integralmente, mas ele não retiraria a empresa dele do país, ele não deixaria a empresa fechar as portas. Também é um entendimento que a gente precisa ter sobre a rede aqui no país. Mas a gente vai ter outros capítulos dessa queda de braço, a gente vai acompanhar aqui certamente, né, Sofia? Exatamente. Eu só queria lembrar aqui que isso é uma questão que vocês aí da direita e tal, que se dizem patriotas, deveriam estar do lado do STF, né? Porque a gente tem que lembrar que isso é uma questão de soberania nacional. A gente não pode deixar, mesmo que você discorde do Alexandre, que você goste do Musk, etc., a gente não pode deixar qualquer bilionário estrangeiro, qualquer gringo empresa gringa chegar aqui e passar por cima das nossas leis e dizer eu faço o que eu quero, a lei de vocês que se dane. Então, é uma questão de patriotismo apoiar que, como eu disse, é o mínimo, que as leis sejam aplicadas a todos, né? Enfim, ficamos por aqui, Dai? Sim, ficamos por aqui. Então, gente, voltamos logo mais com mais notícias para vocês. Até mais!